A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical, realizado todos os domingos, de 9 às 11 da manhã, na maioria das igrejas, porém em algumas de maneira alternada ou aleatória, como aqui em Serra Pelada, Itaipu, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira. Na igreja mais próxima de você, provavelmente seja aí um dia diferenciado também. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025, onde estamos estudando E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. O comentarista do trimestre é o pastor Elienay Cabral. Estamos na lição de número 6, onde estudaremos o bom pastor e suas ovelhas. Desculpa. Na lição 1, estudamos o verbo que se tornou em carne. Lição 2, o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. E a lição de hoje, o bom pastor e suas ovelhas. É a lição de número 6, que assim estudaremos. Então, na lição número 6, o bom pastor e suas ovelhas, a leitura bíblica em classe é no Evangelho de João, capítulo número 10, versículo de 1 ao 16. Na verdade, as lições estão dentro do livro de João, que é o segundo evangelho, o evangelho segundo escreveu João, que é o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 10, versículo do 1 ao 16, assim nos diz a palavra de Deus, leitura em classe. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Só um minuto, eu me perdi aqui na saída da lição. Versículo número 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com abundância. Eu sou o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vervia o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Leitura bíblica, obviamente aí de maneira bem lógica, tratando a respeito do bom pastor, que é
a nossa temática de hoje, o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Versículo número 14 de João, capítulo 10. Jesus disse de maneira bem clara que ele é o bom pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Todo e qualquer bom pastor conhece as suas ovelhas. Assim deixou Jesus bem claro que verdadeiramente ele conhecia as suas ovelhas. E detalhe, e delas sou conhecido. Tanto Jesus conhece as ovelhas, como as ovelhas o conhecem Jesus como pastor. Ao contrário, as ovelhas que não conhecem o bom pastor, as ovelhas que verdadeiramente não têm um bom pastor, verdadeiramente não o conhece, não o obedece, que aqui é o sentido. Não o segue, que o sentido aqui é este. Não o segue, não o ouve, não o dá atenção. Por quê? Porque vê que não é um bom pastor. Verdade e prática de Jesus é o bom pastor. E nós que pertencemos à sua igreja somos a ovelha do seu rebanho. Então Jesus, ele é o bom pastor. E esse bom pastor, Jesus, tem ovelhas. E quem é essas ovelhas? É a igreja dele. A igreja dele. A igreja dele é o rebanho dele. É o rebanho dele. O apóstolo Pedro, se não me escapa da memória, Pedro, capítulo número 5 de Pedro, ele deixa bem claro sobre esse rebanho que trata realmente aqui o pastor sobre as ovelhas. Deixa-me conferir. Isso. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 2. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que é a igreja, que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, que é a igreja, que é o rebanho de Deus, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, que é a igreja, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, verso 2 e verso 3, como também o verso 4, você pode concluir. Então, Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, que somos a sua igreja, que compomos a sua igreja, somos as ovelhas deste rebanho, aonde tem este pastor bondoso, amoroso, protetor, sustentador, que nos traz verdadeiramente o mantimento, o conforto, o consolo necessário, o livramento de todo e qualquer perigo. Jesus, o bom pastor. Partiremos já para os devidos tópicos. Está baseado, logicamente, em João capítulo 10, versículo do 1 ao 16. A lição está abordada neste contexto. Então, tópico número 1, Jesus, a porta das ovelhas, que Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. E no contexto aqui, que antecede o capítulo número 9, que era justamente uma conversa que Jesus estava tendo um diálogo com os fariseus, que estes fariseus tentavam justamente
encontrar em Jesus algum motivo, alguma falha para poder verdadeiramente o acusá-lo de erro perante a lei e principalmente perante Deus. Pecado que não encontraram, logicamente. Então nós temos o capítulo 10, que verdadeiramente o nosso Senhor interrompe esse diálogo, que é após a cura de um cego de nascença, que foi curado pelo Senhor Jesus. E Jesus se utiliza da parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Então, Jesus interrompe esse diálogo do capítulo 9, devido à cura de um cego de nascença, que cria toda aquela problemática, eles até não aceitando aquele cego entre eles, né? Por quê? Porque ali dava margem, ibope, audiência, credibilidade para o Senhor Jesus, coisa que eles não queriam. Então Jesus ilustra o capítulo 10 sobre a parábola do pastor e as ovelhas, justamente para mostrar esses religiosos, de maneira que eles pudessem compreender que eles eram estes que Jesus estava falando, falsos pastores. E além de ser falsos pastores, Jesus categoriza, Jesus especifica exatamente que além de ser falsos pastores, eram mercenários. Mercenários, interesseiros. Ou seja, não estavam pastoreando, não estavam realmente cuidando do rebanho, de todo aquele povo que representava o rebanho de Deus. Não estavam cuidando, mas estavam verdadeiramente usufruindo destes. Por isso que Jesus chamou de mercenário. Por quê? Porque eram interesseiros. Não queriam realmente cuidar das almas. Não queriam realmente cuidar das vidas. Queriam cuidar de si. E para isso deveriam ter a multidão o beneficiando. Como assim ainda acontece nos dias de hoje. Então Jesus especificamente mostrou que além de ser falsos pastores, eram mercenários. Então este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Então, esse argumento de Jesus para com os falsos pastores é a mesma coisa que está lá presente, relatando lá em Ezequiel, capítulo número 34, versículo de número 1 ao versículo de número 10, que eu farei questão de ler especificamente o versículo número 1, para não ficar tão longo. Mas você pode ler aí em sua casa, Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Olha o que está dizendo Deus aqui. Usa o profeta Ezequiel para falar contra Israel, especificamente contra os pastores, dizendo: ai de vós que apacentam a si mesmo, ou seja, deveriam apacentar o rebanho, mas estão apacentando a si mesmo. Ai de vós que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta que Deus está fazendo. Olha, não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, os pastores não são para apacentar as ovelhas? Não é para os pastores cuidar das ovelhas? Aí Deus diz aqui: vocês estão apacentando e cuidando de si mesmos e deixando elas de lado. Deixando elas de lado. Não estão cuidando das ovelhas, estão cuidando de si, não delas.
Estão sobre elas como pastores, mas estão cuidando de si e não delas. Olha o versículo número 4. Olha Deus cobrando. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tomaste, não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Com rigor e dureza. Não fortalece, não cura doente, não liga a que verdadeiramente está precisando, não torna a trazer aquela que se afastou, e ainda apacenta, e ainda está sobre elas, se assenhorando delas com dureza e rigor, apacentando a si mesmo. Então, como identificar um bom pastor? Aqui em Ezequiel 34 você vai encontrar essa diferença do bom pastor. Que um bom pastor, ele faz exatamente ao contrário disto que Deus está cobrando. Se estes fossem bons pastores, Deus não estaria cobrando, mas Deus está cobrando porque são maus. São maus e não bons. Você pode conferir Ezequiel 34, do 1 ao 10, você vai ver que é realmente uma cobrança grande de Deus para com os falsos pastores. E Deus inicia dizendo, ai de vós, pastores. E quando Deus diz ai, esse ai não significa simplesmente algo que danificou, furou um pé de uma pessoa e assim por diante. Não. O ai de Deus aqui é que verdadeiramente vai haver um rigor de Deus severo sobre estes, se não se voltarem para Deus o quanto antes. A porta das ovelhas, subtópico 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola, nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, que estamos a citar como leitura em classe, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, o bom pastor, ele entra pela porta. Versículos do 1 ao 3 de João 10. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João 10:7. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Ele não vai entrar por outro local, porque quando entra por outro local, é porque não é o bom pastor, mas quando é o bom pastor, ele entra pela porta, e o porteiro abre a porta para ele entrar. Mas quando não é o bom pastor, ele vai entrar pelas janelas, pelo muro, e aí por diante. Então, em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Jesus, ele fala de maneira literal, o pastor entrando pela porta, literalmente, e também agora a 10:7, ele sendo essa porta das ovelhas, ou seja, o único acesso que o ser humano tem para chegar até Deus é pela porta, e essa porta Jesus declarou aqui em João 10:7, eu sou a porta, eu sou o acesso para você chegar até Deus. Eu sou esta porta, este acesso. Eu sou a porta das ovelhas. E quem entrar por mim, diz no versículo 9, Jesus disse, salvar-se-á, achará pastagem, entrará, sairá e vai estar tudo beleza, vai estar tudo legal, porque está entrando pela porta. Que porta? Jesus, a porta das ovelhas. Então, no versículo de número 10,
nos versículos de João 10, nos primeiros versículos de João 10, podemos ver daqui que aqueles que passam pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, como já citei aqui. Enquanto quem utiliza outros caminhos é associado, Jesus deixou claro. Quem não entra pela porta, Jesus deixou claro que é ladrão e salteador, ou seja, não é o pastor. O verdadeiro bom pastor. E estes que entram por outros caminhos, então as ovelhas não ouvem, não obedecem, não dá atenção. Por quê? Porque não é o bom pastor, é o mercenário. É o interesseiro, é o barganhador, é o que tem dureza, é o que tem rigor, mas não fortalece, não cura doente, não liga a que está precisando sarar, não torna a trazer aquela que se desgarrou, não vai em busca. Então, as ovelhas não obedecem a este. Porque sabe que não é um bom pastor, é um mercenário, é um interesseiro, é um que está se aproveitando do rebanho para tirar lucros. Ezequiel 34 vai dizer esse lucro que eles tiram do rebanho. Você pode conferir. Então Jesus disse, eu sou a porta. E logo depois declara, eu sou o bom pastor. 10:11 de João. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos. Quando Jesus fez essas declarações, estava dirigindo aos líderes religiosos que pode ser visto como falsos pastores do povo, nos dias de hoje, como nos dias anteriores, nos dias de Jesus. Pois eles não cuidavam, melhor dizendo, eles não cuidavam de quem? Das ovelhas, do rebanho. Como Ezequiel 34, Deus está cobrando. Eles não cuidavam das ovelhas. Eles não protegiam as ovelhas. E principalmente não orientavam as ovelhas. Eles não cuidavam das ovelhas, não protegiam as ovelhas, não orientavam as ovelhas. E Jesus, ele deixou claro aqui em João 10 que estes eram interesseiros, mercenários, estes eram ladrões e salteadores, e não um bom pastor. O bom pastor. A mensagem da porta, subtópico 3. O significado contido na frase eu sou a porta, que Jesus usa, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Quando Jesus diz eu sou a porta, está falando desse único caminho existente, a qual o ser humano pode entrar exclusivamente no reino de Deus por este caminho, por essa porta, por esse acesso, tendo a fé em Jesus, aceitando a Jesus, se rendendo a Jesus, se convertendo ao Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então nós podemos ver daqui que o nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, direto a Deus. É por Ele, Jesus, é por esta porta, Jesus, que o ser humano tem acesso direto a Deus. Porque foi Ele quem se sacrificou, foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem verdadeiramente deu a sua vida para propiciar este acesso livre para mim e para você e todos quanto quiserem. Hebreus capítulo 4, verso número 14 e 15, porque ele é este sumo sacerdote, que se compadece de nós, porque sabe das nossas fragilidades, permitindo-nos aproximarmos dele
com ousadia e confiança. 4:14-16 de Hebreus. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Então, para ter esse acesso direto a Deus, para ter esse ensinamento, para ter essa essência significativa, essa relação eterna e significativa com Deus, é preciso verdadeiramente viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. É preciso obedecê-lo plenamente, completamente. É preciso, é necessário, é indispensável. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas. Subtópico 1. Parábola, alegoria. Parábola, alegoria. Ou seja, uma parábola é uma alegoria. É figurativamente uma ideia, um pensamento da realidade de maneira simbólica. E a parábola justamente traz isto à tona. Então o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Por quê? Porque verdadeiramente nós podemos ver aqui que trata-se de uma narrativa. Se pegarmos o versículo 6, a gente teremos essa notoriedade. João 10, verso número 6, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Então, Jesus deixou bem claro que era uma parábola. Então, trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria, ou seja, de um pensamento, de uma ideia de maneira figurada. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Jesus sempre fez isso. Muitos dos ensinamentos de Jesus foi através de parábolas, através de uma alegoria, através de uma ideia figurada, simbolicamente, trazendo ali elementos, trazendo a cultura, trazendo à tona para um melhor esclarecimento e entendimento das pessoas. Então, dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas, que é o que trata a parábola, pastor e ovelhas, servem como símbolos, elementos, para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, essa parábola serve para isso, para ilustrar, para mostrar. Subtópico número 2, o aprisco das ovelhas, aonde narra 10 de João, aprisco das ovelhas, aonde as ovelhas estão alojadas, aonde as ovelhas estão ali, o rebanho, aonde estão ali guardadas, o aprisco das ovelhas. Então, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada. Só um acesso, que é a porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Então, essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Então, o pastor das ovelhas, uma vez que as ovelhas estavam no aprisco, entravam no aprisco, que só era um acesso, uma porta, como a gente já vimos aqui, o pastor se acomodava, ficava ali, e ali passava
o tempo, ali passava a noite, ali passava o tempo necessário para que pudesse proteger aquelas ovelhas, proteger o rebanho. Então ele ficava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas, ou seja, para impedir que o lobo, para impedir que o ladrão, o salteador chegasse e as arrebatasse e dispersasse as ovelhas, como João 10 narra. Então o pastor ele fazia essa proteção. O bom pastor ele faz essa proteção das ovelhas. Porque a ovelha, ela precisa, é um animal verdadeiramente, é muito fácil de ser levado, de ser realmente tragado, de ser realmente capturado, de sair e se perder do rebanho. É muito fácil. Então, por isso que o pastor está ali justamente para garantir essa unidade, essa proteção, essa segurança, para proteger verdadeiramente elas que são indefesas. A ovelha é indefesa. Por isso que precisa de um pastor. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Então, os judeus, eles exerceram por gerações essa função de pastoril, de pastor sobre as ovelhas. Ainda hoje, em Israel mesmo, ainda existem pastores de ovelhas. Ainda existem. Então, portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, 1 Pedro 5 e versículo número 4, que fala sobre verdadeiramente o pastor e bispo das nossas almas. O Senhor Jesus é este pastor. Então, o aprisco das ovelhas, quando Jesus se utilizou, estava falando de maneira alegórica, ou melhor, uma parábola de maneira figurada, sendo que literalmente existe um aprisco de ovelhas, onde se guarda as ovelhas. Então, o aprisco das ovelhas, subtópico 2, vimos como era, né? Uma edificação de pedras, uma mureta, né? E ali trazendo aquela proteção necessária, fazendo ali somente um acesso, uma só entrada e uma só saída, por onde se entra e por onde se sai. E no subtópico número 3, nós temos o verdadeiro significado deste aprisco, que é um lugar de proteção. Proteção porque elas entram e o pastor ou o porteiro fica à porta. Se acomoda ali à porta, trazendo essa proteção, impedindo de que elas saiam, se percam e principalmente de que entre um ladrão ou salteador para ali arrebatar as ovelhas ou roubar as ovelhas. Então, o aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Porque estando no aprisco está protegida. Por quê? Porque tem um pastor. Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho. Por quê? Porque o pastor está ali à porta. E defende este local, protege este local. É um vigia verdadeiramente incomparável. O pastor, verdadeiramente pastor, é um vigia, é um vigilante incomparável. Porque ele não cochila fácil, ele não fica desatento, mas ao contrário, ele está em atenção plena em relação ao rebanho. Sabe quantas entrou, sabe quantas saíram, sabe tudo sobre elas. Este local é defendido, que é o aprisco, que é um local de proteção, um lugar de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se
se necessário. Olha o que Jesus deixou claro aqui, e Jesus não estava fantasiando, não. Um verdadeiro pastor de ovelhas, não era nem de pessoas, de ovelhas, ele fazia realmente isso. Ele se sacrificava, se fosse necessário, pela vida de uma ovelha. Ele fazia isto. E Jesus deixou bem claro, 10 de João, verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá suas vidas pelas suas ovelhas. Ou seja, ele se sacrifica. Ele dá a sua vida. Davi, por exemplo, lá no livro de Samuel. Davi, ele fez o que? Ele se sacrificou por uma ovelha. Lutou contra urso, lutou contra leão. E prevaleceu contra o urso, prevaleceu contra o leão. Por uma ovelha, por um animal, eu arriscar a minha vida. Davi fez isto. Um pastor faz isso, disse Jesus, Davi praticou. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Não existe lugar mais seguro do que estar sob a vigilância e a proteção do nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. O compromisso de Jesus com este rebanho, com a igreja, com este povo, com este rebanho imenso que é a igreja dele, ficou evidente lá no Calvário, quando ele se entregou. João 19, versículo número 30, ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim, as afirmações eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Fica evidente. Tópico número 3. No tópico número 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. A lição de maneira direta está realmente aqui no tópico número 3. Estando em uma sala de aula de maneira participativa, de maneira dinâmica, de maneira interativa, o professor, se eu estivesse, não sou professor, sou apenas um professor aqui pelo YouTube, no meu canal, se você não é inscrito, se inscreva. Mas se eu estivesse em sala de aula, eu não iria fazer como fiz o tópico 1, tópico 2, mas iria fazer um resumo e agora aplicaria e agora detalharia o tópico 3. Que realmente aonde tem verdadeiramente o conteúdo de acordo com a temática. Porque os tópicos 1 e 2 está mais voltado à cultura, está mais voltada à questão teológica, a questão da exegese. Mas aqui em si, trazendo que é aplicável para nossos dias atuais, a distinção entre o bom pastor e o mercenário, narrado justamente na base de Jesus 10. Subtópico 1, o bom pastor. E já partindo para o bom pastor, olha, o bom pastor, Jesus diz, dá a vida pelas ovelhas, enquanto o que não é pastor, não faz isto.
Ele só faz matar, ele só faz roubar, ele só faz destruir. Então, trazendo para os dias de hoje, se o seu pastor está lhe matando, está lhe roubando, está lhe destruindo, não está lhe produzindo vida, este não é um bom pastor. E posso assim afirmar, este não foi dado por Deus. Jesus deixou claro, 10 e 11 de João. Então, a missão do bom pastor não é matar, roubar ou destruir. Não é bloquear, impedir, abafar. É oferecer vida. A missão do bom pastor é oferecer vida. Jesus disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu produzo vida para as minhas ovelhas. Eu dou a vida para as minhas ovelhas. Eu faço ela viver mais e mais. 23 dos Salmos. Eu faço ela viver as águas tranquilas. Eu livro ela na beira da morte. No vale da sombra da morte. Eu consolo ela. Eu faço ela comer em verdes pastos. Então a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, quanto na dimensão virtuosa da santidade. Ou seja, é oferecer vida tanto no quesito soteriologia, salvação, ser salvo, estar santificado, estar realmente fora de perigo, estar no aprisco. Que aprisco é este? Salmo 91. Está na sombra do Onipotente. Este é o aprisco das ovelhas. Está na sombra do Onipotente, que é Deus. E descansando sobre essa sombra. Então, a missão do bom pastor é oferecer vida tanto na perspectiva, na visão eterna, celestial da salvação, quanto na forma de viver no mundo. Tanto relacionada à salvação como à conduta. Então, o bom pastor, ele tem essa missão da ovelha viver saudável, da ovelha viver nutrida, da ovelha viver alimentada, da ovelha viver verdadeiramente protegida e orientada no caminho que leva ao céu, que é pela porta chamada Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é indiscutivelmente o nosso melhor pastor. Quem entra no seu aprisco encontra uma verdadeira vida, uma vida verdadeira. Subtópico 2, o mercenário, como relata o versículo número 12, apresentado em João capítulo 10. Então o mercenário, ao contrário do bom pastor, que o bom pastor se sacrifica para dar vida pelas vidas das ovelhas, ele sacrifica a si pelas ovelhas, o mercenário, ele opta por fugir diante do perigo. Então o mercenário,
Diante do perigo que a ovelha está presente, está a sofrer, o mercenário, ao invés de sacrificar pela vida das ovelhas, da ovelha que está em perigo, de se colocar e proteger aquela ovelha, livrar ela do perigo, o mercenário, ao contrário do bom pastor, ele opta, ele decide fugir, deixar a ovelha só e foge. Ele procura escapar do perigo e deixar a ovelha no perigo. Ele procura se livrar a si mesmo, escapar a si mesmo e não defende a ovelha fica entregue à própria sorte. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Davi fez. E foi isto que Deus cobrou em Ezequiel 34, 1 ao 10. Dos falsos pastores. Ai de vós, falsos pastores, que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta de Deus para os pastores. Então o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. O mercenário ele não demonstra zelo nem cuidado por elas. O mercenário está nem aí. Porque ele não demonstra zelo, cuidado por elas. O mercenário não liga, não se importa com a ovelha, se ela estiver doente, se ela estiver desgarrada, se ela estiver ferida. Não liga, não tem zelo algum por ela. Por esta razão é simbolizado estes mercenários como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então, o mercenário ele não está nem aí. Mercenário é interesseiro. Mercenário não está para querer zelar do rebanho, zelar da igreja de Deus. Ele está para ter lucro. Ele está para verdadeiramente ter regalias. Ele está ali para ser favorecido e ostentar-se. Não para cuidar das ovelhas. Não para zelar das ovelhas, que é de Deus. Subtópico número 3. Lobos vorazes, o bom pastor. Elianai Cabral ele faz aqui um paralelo entre o que Jesus disse e o que Paulo disse. Lobos vorazes é a expressão de Paulo. O bom pastor é a expressão do Senhor Jesus. Os lobos aproximam-se do aprisco, subtópico 3, para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, que é o pastor que não é pastor, verdadeiramente o bom pastor. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdicar, ou seja, abandonar, renunciar às suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e logo arrebata. De quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. 10 e 12 de João. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve estes lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas
enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas. Desatentas, ovelhas desatentas. Lobos vorazes e o bom pastor. Os lobos vorazes, eles aproveitam essa fragilidade por parte do pastor que não está como pastor, mas sim como mercenário, por verdadeiramente não ter zelo do rebanho, mas deixar o rebanho entregue à própria sorte. Então, os lobos vorazes se aproveitam dessa fragilidade quando este não está atento, porque, logicamente, o mercenário, ele não é atento ao cuidado, ao zelo, à proteção, à alimentação, à nutrição, à orientação, à vida saudável das ovelhas. Então, o lobo aproveita essa oportunidade e ataca. Lobos vorazes, na expressão de Paulo, ou em outras traduções, lobos cruéis. Lobos cruéis. Ou seja, vem para devorar, vem para realmente matar os lobos quando assim vêm. Para concluir e fechar, eu quero ler Ezequiel 34. Que justamente vai concluir aqui o tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário, a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Eu vou lendo e fazendo a pontuação logo na medida da leitura. Ezequiel 34, que é a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Se apacentam a si mesmos significa que eles estão cuidando só de si. Eles estão olhando só para si. Eles estão querendo ver só o seu futuro. E pasmem, materialmente. Porque não estão vendo o futuro eterno salvação deles mesmos. Estão vendo sua aposentadoria, seu patrimônio, estão vendo seu conforto, seu luxo, estão vendo isto. Estão vendo isto. E vou dizer uma aqui, talvez seja para polemizar, para virar polêmica. Os pastores regionais, presidentes, eles não são pastores presidentes. Sabe quem são eles? São reis. Não são pastores presidentes, são reis. Por quê? Porque estão ali apacentando a si mesmo. Com suas dezenas e dezenas de salários. Provavelmente quase centenas de salários. Isso é um absurdo. Então estão apacentando a si mesmos. Então não são pastores presidentes. São reis. E até hoje o povo não percebe, não enxerga essa realidade. Ai de vós, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Ai de vós. Pergunta de Deus aqui: não apacentarão os pastores as ovelhas? Não é para os pastores pastorearem as ovelhas? Não é para os pastores cuidarem das ovelhas? Vocês estão cuidando de si. É ao contrário, cuide das ovelhas, não é de si. A prioridade é cuidar das ovelhas. Óbvio, vai cuidar de si também. Mas a prioridade é cuidar das ovelhas. Não. É primeiro de mim. Deus diz, cuidar das ovelhas. Se está na função e foi chamado por Deus, vai cuidar das ovelhas. E ser pastor e ser um bom pastor é cuidar das ovelhas. É sarar o doente enquanto ele próprio está sangrando.
É arriscar, talvez, a sua própria vida pela ovelha. Mas muitos não querem colocar a mão no problema porque vai comprometer a sua integridade. Que integridade? Vai comprometer a ética. Que ética? Vai comprometer a sua reputação. Que reputação se assim não estão fazendo o que Deus mandou? Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha aqui, desfruta de tudo das ovelhas, mas não apacenta as ovelhas. Não apacenta as ovelhas. Não cuida das ovelhas. Apacentam a si mesmo. A fraca não fortaleceste. De quem é a função de fortalecer a fraca? Do pastor. E a doente não curaste. E a quebrada não ligaste. E a desgarrada não tornaste a trazer. Aquela que está lá longe, não é função minha ir atrás. Quem foi que disse? Porque o bom pastor, ele disse que o bom pastor, ele vai atrás. O bom pastor, ele disse que ele deixa as 99 e vai atrás de uma. E a perdida não buscaste. Não faz nada. Sabe? Não faz nada pela ovelha. Está escrito aqui, Deus cobrando. Mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. Não faz nada pela ovelha, não cuida, mas domina sobre ela, mas está pastoreando, mas está dominando, está se assenhorando delas. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Olha só. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Por causa disto, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Eu vou tirar vocês desse domínio. E eles deixarão de apacentar, Deus dizendo, esses pastores deixarão de apacentar as minhas ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Dá para entender o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que os pastores, profecia contra os pastores, Deus está dizendo que os pastores não são verdadeiramente pastores, são o quê? Lobos vorazes. Deus diz, eu vou tirar das suas mãos, pastores maus e ruins, vou tirar da sua boca, elas não vão servir mais a vocês de alimento. É o que Deus está dizendo aqui de maneira bem clara. Não tem arrudeio. O bom pastor, Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe a você, se você é um bom pastor, que Deus abençoe a você e você seja cada vez mais um bom pastor.
Mas se você é um mau pastor, se você é um mau pastor, que Deus lhe converta enquanto é tempo. Que você, na verdade, se volte para Deus enquanto é tempo e se converta. Porque Deus não vai deixar barato. Deus não vai deixar impune. Deus não vai deixar verdadeiramente isso seguir afrouxo. Deus não vai deixar. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Curta, comente, compartilhe, se inscreva se assim não for inscrito e receba as notificações de minhas publicações que publico semanalmente e você receberá em primeira mão. Deus abençoe a todos, uma ótima noite, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim nos permitir.